Olá, nesse vídeo eu vou falar de um assunto recorrente de consultório, que é: será que eu estou numa relação saudável ou será que é uma ilusão? Bem, eu recebo bastante clientes com essa experiência, inclusive é muito comum chegar na sessão, começar um processo terapêutico acreditando: olha, eu estou vivendo uma relação saudável. E ao longo do processo terapêutico, a pessoa vai se dando conta que não é uma relação saudável. Algumas se dão conta, não, de fato é uma relação saudável. Mas o que eu mais recebo são pessoas que se dão conta de que elas não estão numa relação saudável. E aí eu vou te explicar aqui o que eu tenho trabalhado em consultório e pode ser que isso te ajude a identificar se você está numa relação saudável ou se você está vivendo uma ilusão. Por que será que isso acontece? Por que será que essa confusão pode acontecer na vida dos sobreviventes? Se você é novo, é nova por aqui e não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas infantis, relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá. Como é que funciona essa história, né? Eu recebo alguns clientes, quando eu chamo de sobrevivente, eu estou me referindo a um termo usado por alguns profissionais e teóricos, como, por exemplo, a Christiane Sanderson, uma psicóloga britânica especialista no abuso infantil. E ela tem um livro bem específico para terapeutas que ela fala sobre por que usar esse termo. E para dizer, bem, esse sobrevivente é alguém que sobreviveu a abusos, foi uma vítima na infância e mesmo na vida adulta em algumas situações, porém essa pessoa é um sobrevivente, ela está aqui apesar disso que aconteceu com ela, certo? E aí, em geral, um sobrevivente que vem de sistemas familiares narcisistas, famílias disfuncionais, relações tóxicas, enfim. Quando essa pessoa, na infância, cresceu nesse lar, com essas características, ela não teve as suas necessidades atendidas. E o que ficou registrado para essa criança como vínculo, especialmente nos 3 primeiros anos de vida, foi um vínculo que pode ter um nome de inseguro ansioso, inseguro evitativo, inseguro desorganizado. Enfim, na verdade agora esses nomes não são as coisas mais importantes. O mais importante aqui é você saber que se você foi criado, nasceu numa família disfuncional e a sua relação com seus cuidadores primários, a forma como isso fica registrada no seu cérebro é uma base. Essa base de relacionamentos, imagina isso como um catálogo. Eu tenho um vídeo aqui bem específico sobre isso, que é relacionamentos abusivos e preconceito, como nasce o preconceito, todos da playlist do livro O que aconteceu com você? Então, esse vídeo aqui, ele complementa, mas eu trago especificamente a minha experiência de consultório. Então, o que você precisa saber? Que o que ficou registrado no seu cérebro, no seu catálogo do que é familiar para você, ficou registrado como redes neuronais, caminho neuronal, com esse modelo de relacionamento e vínculo que você teve com seus cuidadores primários. E aí, o que vai acontecer dali para frente? O que vai acontecer dali para frente é que os relacionamentos que vierem, eles têm espaço porque o seu cérebro reconhece: isso é familiar. Então, é isso que eu vou viver. Você já deve ter vivido ou conhece pessoas que dizem: nossa,
os meus relacionamentos, eles são todos muito parecidos, assim, tanto de amizade, quanto de trabalho, quanto amoroso. Acabam muito parecido, o comportamento da outra pessoa e eu com essa pessoa, é tudo muito parecido. E é isso mesmo que acontece. Por quê? Existe um padrão. E esse padrão é baseado em quê? O que é um padrão? Um padrão é uma repetição, né? Então, a base, o que ficou registrado no meu cérebro como vínculo, como modelo de vínculo, tem um registro ali nos meus primeiros, especialmente os 2 primeiros anos de vida. O que vier dali para frente é o modelo. Eu reconheço, porque eu conheço, é familiar. Meu cérebro faz, isso é familiar. Eu quero mais disso. E eu pego esse padrão e fico colocando em cima dessa estrutura já construída no meu cérebro. E aí é isso que vai acontecer. Bem, pode ser que ali na vida adulta você se dê conta porque você está fazendo alguma terapia, ou você entrou em contato com o significado de autoconhecimento e está se conhecendo e entendeu. Eu estou sempre tendo os mesmos tipos de relacionamento. Por exemplo, você pode ter um histórico de relacionamentos com muita violência física, com muito abuso de diversas ordens, sexual, psicológico. E aí você fala, chega, eu não quero mais isso na minha vida. E aí o que eu vou buscar? Algumas pessoas até usam uma palavra bem específica, que é, eu quero o oposto disso. Eu quero conhecer um outro jeito de se relacionar. Então, por exemplo, uma coisa que pode ser oposta a isso, imagina que essa história que eu estou contando, uma pessoa que vem de um histórico de relacionamentos de abuso físico, explícito, violento, pessoas que gritam, que batem, que ofendem, que humilham. Isso é muito explícito, certo? E aí, quando eu quero o oposto disso, provavelmente, o oposto disso são pessoas que falam de forma mais calma, fala com volume mais baixo, né? Não grita. Mas isso não significa que não seja uma pessoa agressiva, violenta. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, é isso que eu tenho observado em consultório. A pessoa sai de uma coisa ali que ela identifica, é disfuncional, é tóxico, é abusivo, e agora eu quero outra coisa. Não quero mais o mesmo disso. Só que tem algo que precisa acontecer nessa busca para que eu não viva a experiência que é a face oposta de uma mesma moeda. Por quê? Porque a gente está falando sobre uma coisa que ela não é simples. Quando eu cresci num lar onde os sinais que foram enviados para o meu cérebro construir uma rede neuronal de funcionamento que é de um vínculo inseguro, independente da subcaracterística que ele vai ter, se vai ser ansioso, evitativo ou desorganizado, a estrutura principal é qual? Insegura. O que é familiar para mim? Aquilo que é inseguro, que pode ser explícito ou implícito. Então, se eu não tenho uma referência do que é um abuso psicológico de uma pessoa que fala baixo, calmo,
mas ela me ofende nas entrelinhas, se eu venho de um histórico, de um catálogo familiar de pessoas violentas, com violências explícitas, pode ser que eu olhe para isso e falo, nossa, que pessoa calma, que pessoa boa, que pessoa amorosa. Certo? O que eu estou falando? Eu estou falando de um modelo familiar que pode ter uma face explícita de violência física, abuso, e posso ter esse lugar que é implícito, essa violência, na verdade, velada. Mas a moeda é a mesma. Beleza, notícia trágica, certo? Parece que não tem saída para isso. Mas o que eu tenho observado é que quando a pessoa faz um trabalho onde ela identifica esse catálogo que é familiar para ela, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar reprogramar esse cérebro. Ela precisa de um novo modelo de vínculo. Ela precisa experimentar um vínculo seguro para isso ser registrado no cérebro dela. E aí sim, o próximo relacionamento, o cérebro fala: ah, isso é familiar. Agora tem um registro novo. Vínculo seguro. E ele vem... Vup, esse vai começar a se tornar o padrão, né? E como que a gente consegue essa mágica de vínculo seguro? Não tem mágica, pelo menos eu não descobri, não conheço ninguém que descobriu, e olha que eu tenho bastante colegas terapeutas que trabalham focados no trauma, em sistemas familiares narcisistas. Se alguém descobriu, não me contou esse segredo. Eu conheço pelo menos 2 caminhos, que são os caminhos que eu venho fazendo na minha própria vida pessoal e como eu venho trabalhando com os meus clientes. E eu já dou a notícia ruim. Não é rápido, dá trabalho e precisa fazer todos os dias o trabalho que eu faço comigo mesma e o trabalho que eu faço sendo atendida por um profissional, pelo menos uma vez por semana, no mínimo por 2 anos. Então, como é que funciona essa história? Então, vamos lá. Isso que ficou registrado como familiar no meu cérebro, esse registro é feito de uma forma chamada implícita, feito ali pelo hemisfério direito do cérebro, onde o cuidador primário com essa criança que acaba de nascer, esse vínculo já vinha acontecendo na gestação, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então, ali nasceu essa criança começa a entrar em contato com todo tipo de emoção. Imagina, ela estava dentro de uma barriga que ela era o rei e a rainha, ainda que essa gestação tenha sido insegura, tenha sido desorganizada, tenha sido tensa. Mas essa criança, ela recebia o alimento. Ela não precisava chorar, ela não precisava pedir. Tudo vinha ali para ela. Uma plenitude. Rei, rainha. Nasceu, bate um desconforto. Fome. Alguém tem que trocar as fraldas. Frio. Medo. Cadê aquilo que eu sentia ali? Tinha alguém comigo. Cada vez que a mãe ou o cuidador primário se afasta, a solidão. Enfim, ela sente várias coisas. Tudo muito estranho e tudo muito. E aí, é nesses momentos, com a mãe ou o cuidador primário, pegando essa criança no colo, alimentando, dando banho, trocando fraldas, aquecendo,
dando afeto, que ela vai ter a regulação emocional. Quando tem a desregulação emocional, essa desorganização, essa sensação tão pesada que são as sensações e as emoções para um bebê, nos 2 primeiros anos de vida, ela depende de um adulto que se conecte com o cérebro direito dela para ir para esse lugar das emoções e ela experimentar a regulação emocional e o cérebro, o hemisfério direito dela está desenvolvendo. A forma como ele vai desenvolver, a forma como ele vai registrar vínculo vai ser nesse momento. Então, pensa aqui comigo. Isso acontece de uma forma implícita, inconsciente, intuitiva, não sei qual nome vai fazer mais sentido para você. Mas pensa, esse cuidador primário, ele tem que ir no nível das emoções desse bebê que está chorando, gritando, ali com toda uma reação física, né? Essa criança, ela se conecta através de gestos, de tom de voz. É assim que ela se conecta. Ela precisa disso. Esse adulto vai descer, vai nesse nível das emoções e oferecendo afeto e o que aquele bebê precisa naquele momento é que traz essa regulação emocional. Agora, adianta fazer isso uma vez só? Não. Vai ter que fazer muitas milhares de vezes para que esses sinais elétricos sejam registrados no cérebro dessa criança para que tenha esse registro, esse aprendizado, esse desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro nesse lugar de regulação emocional e para a construção de um modelo de vínculo. Então, quando esse bebê chora, quando esse bebê grita, e ele recebe esse afeto e esse cuidador primário se conecta com essa criança e a regulação emocional acontece, o registro vai ser de um vínculo seguro. Se isso acontece, às vezes sim, às vezes não, esse bebê começa a ter sinais confusos, ambivalentes. E aí é uma das características para se registrar no cérebro o vínculo inseguro. E aí você pode me dizer, nossa, mas um cuidador primário consegue sempre se conectar com a criança e experimentar esse lugar de conexão com as emoções da criança e ajudar ela na regulação emocional? Claro que não. Vai ter momentos que esse cuidador primário ou esses cuidadores primários não vão entrar ali em sincronia com o cérebro dessa criança e tem uma perda ali. Porém, quando o cuidador primário volta e se conecta com essa criança e ela experimenta a regulação emocional, o que acontece aí? Uma coisa chamada reparação. E quando a reparação acontece, o que fica registrado no catálogo do cérebro dessa criança sobre vínculo, sobre relações? É possível reparar, restaurar um vínculo. Percebe a gravidade disso? Mas, Thaís, por que você está falando de bebê, de mãe, de cérebro direito, de cuidador primário, se a gente está falando de relação na vida adulta, se é ilusão, relação saudável? Porque é exatamente esse momento que vai estar correlacionado com a nossa vida adulta. Pasme. Mas é assim que as pesquisas mais recentes e até as mais antigas
sobre vínculo, sobre neurociência, tem mostrado para nós. Maravilha. Mas é isso. Eu recebo os meus clientes que não tiveram, e eu mesma não experimentei o vínculo seguro na minha fase bebê. Ao longo da vida dos meus clientes e da minha vida, os padrões de relacionamentos foram disfuncionais, tóxicos, ou seja, continuei e os meus clientes continuaram a ter relacionamentos de vínculos inseguros. Como é que faz para ter a experiência do vínculo seguro registrado no cérebro, já que graças a divindade, ao universo, à vida, à biologia, seja lá que nome você queira dar, o nosso cérebro mantém a neuroplasticidade. Não mais passiva, como antes ali dos 25, 26 anos, mas ativa após essa idade, ou seja, continua, dá um pouco mais de trabalho, mas continua existindo a neuroplasticidade. Sim, novas células no nosso cérebro, elas nascem, novos caminhos neuronais são possíveis de ser construídos. E como é que isso vai se dar? Especialmente no vínculo terapêutico, na aliança terapêutica. Por quê? Porque ali é um momento também de espaço de possibilidade de uma conexão de hemisfério direito com hemisfério direito. Especialmente quando a gente fala de processos terapêuticos conectados e focados no trauma. E tem particularidades, certo? Essa aliança terapêutica, como é que ela se dá? Ela vai se dar por tempo e por experiências. Em geral, um dos sinais de que a aliança terapêutica tem uma grande chance de acontecer é que na sessão, a primeira sessão, alguns profissionais, por exemplo, eu faço recepção com os meus clientes, uma ligação de 15 a 30 minutos. Tem profissionais que faz uma sessão avulsa e por ali o cliente ou paciente, seja lá como você chama, analisando, vai falar, quero continuar? Não, não quero continuar, não senti aqui, não sei, não gostei. Quando a aliança terapêutica tem uma chance de acontecer, em geral, o que o cliente, paciente, analisando, seja lá que nome você dá e reconhece, vai dizer, nossa, gostei, não sei porquê, mas eu senti uma coisa boa que quero continuar fazendo terapia com essa pessoa. Isso é uma pista de que tem grande chance de acontecer a aliança terapêutica. Se conforme o tempo vai passando e os atendimentos vão acontecendo, o que em geral acontece nessas sessões? Uma sensação de segurança, de confiança. O paciente, cliente, não se sente julgado, não se sente humilhado, se sente validado, se sente compreendido, escutado. Que informação isso traz para a gente? Isso traz a informação de que tem hemisfério direito se conectando terapeuta e cliente-paciente. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo aliança terapêutica, está acontecendo uma experiência de possibilidade de um registro de vínculo seguro neste cérebro. Ou seja, tem um modelo novo de relacionamento que não tinha antes. Para algumas pessoas, isso vai acontecer pela primeira vez em ambientes terapêuticos. Para algumas pessoas, elas já podem até ter experimentado ou experimentam isso em algum ambiente de amizade, até de relacionamento amoroso, muito raro, mas pode acontecer. Pode ser que essa pessoa tenha uma família que não é consanguínea, mas onde ela experimentou numa comunidade, num lugar com mais pessoas,
esse lugar do afeto, isso teve uma constância e um tempo aí de pelo menos 1 ano, onde registrou nesse cérebro um vínculo seguro. Porém, muitas pesquisas apontam para esse lugar, muitos estudos mostram o ambiente terapêutico como uma grande oportunidade do registro do vínculo seguro. E aí, claro, se esse cliente, paciente, tem esse catálogo agora no seu cérebro, ele também começa a experimentar um vínculo com ele mesmo. Esse lugar do vínculo seguro. E aí, os relacionamentos que vêm a partir disso precisa estar alinhado com esse novo registro no cérebro. O catálogo de familiar dessa pessoa mudou, aumenta as chances dessa pessoa de ter relacionamentos saudáveis. O que eu estou chamando de saudável? Ter uma relação onde essa pessoa tem uma fala autêntica, ela pode ser ela mesma, ela coloca limites e lida bem com os limites colocados do parceiro e da parceira sem levar para um lado pessoal. Ela consegue ter conversas difíceis e não se desorganizar em virtude da desorganização do outro. Enfim, tem vários elementos que eu poderia citar. Mas é isso que a minha experiência tem mostrado. É que enquanto você não tiver no seu cérebro o registro de um vínculo seguro, dificilmente você vai experimentar uma relação saudável. E é muito bonito de ver como que a aliança terapêutica para a construção do vínculo seguro está diretamente ligado à experiência de um relacionamento saudável consigo mesmo. E aí a gente tem uma referência. Quando o outro vem, tem uma frase maravilhosa que a minha professora fala, que é: a gente não aceita, a gente não recebe o que a gente merece, a gente recebe aquilo que a gente aceita. Se a minha referência de amor, de cuidado, de apoio e de escuta é num determinado nível, é a minha referência, né? Então, se eu vivo a experiência de uma aliança terapêutica onde eu experimento um vínculo seguro, onde eu posso ser eu mesma, onde eu não me sinto julgada, humilhada, eu vou ter a oportunidade de conhecer partes minhas que eu não conhecia até então, porque é isso, né? A gente se conhece a depender do tipo de vínculo que a gente está experimentando. Basta olhar para a sua vida. Experimenta como é que você pensa, age, a depender de com quem você está conversando. Se não tem pessoas que você sai da conversa tensa, com a respiração mexida, o pensamento a mil, e outras você sai alegre, mais leve. Nossa, como eu saí melhor dessa conversa do que eu entrei. Então, quando você acessa essa pessoa nova a partir da aliança terapêutica, do vínculo seguro, aí você tem uma referência, o seu catálogo de saúde muda. E aí, quem vem te oferecer algo, você pode avaliar. Isso é igual ou melhor do que está aqui no meu catálogo sobre relacionamentos? Se não for, eu não quero. Não é isso que eu quero experimentar. E aí eu posso escolher. Que não é o oposto da mesma moeda, porque a moeda mudou, certo? Se o catálogo que tem agora de familiar no meu cérebro é o vínculo seguro, porque eu aprendi e foi registrado no meu cérebro isso a partir da aliança terapêutica que eu experimento, então a minha referência muda. Se a forma como eu cuido de mim todos os dias, eu me priorizo
isso vai ser uma referência sobre o que eu aceito receber do outro, dos outros. Percebe? Então, em geral, quem experimentou relações tóxicas na infância, cresceu nesse ambiente, a tendência de repetir isso na vida adulta com o mesmo padrão ou com exatamente o oposto é imensa. Por isso que para alguns processos de recuperação, de processo terapêutico, é importante dar um tempo em alguns relacionamentos. Algumas pessoas fazem isso deliberadamente, algumas pessoas fazem isso involuntariamente. Algumas pessoas fazem isso por proposta e entender dentro do processo terapêutico que é importante dar um tempo, porque você precisa de ter energia para estar com você nesse processo de reconfiguração desse cérebro, né? Desse registro do que é familiar dentro de um vínculo seguro. Se você não viu meu vídeo aqui, a importância de sair de ambientes tóxicos, é sobre isso também. Porque não adianta só ali a experiência de uma vez por semana da aliança terapêutica. Eu preciso todos os dias colocar em prática novas ações e novos comportamentos sobre como é cuidar de mim mesma. Desse outro jeito que não foi o que eu aprendi lá na minha infância. Mas o que eu estou aprendendo a partir dessa aliança terapêutica, desse vínculo terapêutico seguro. Quando eu combino essas duas coisas, ambiente terapêutico com aliança terapêutica, vínculo seguro, e eu cuidando de mim todos os dias e escolhendo muito bem quais ambientes eu vou ficar, seja presencial, seja virtual, que esteja alinhado com essa minha nova busca, essa minha nova construção no meu catálogo do que é familiar sobre cuidado, funcionalidade, vínculo seguro. Isso é muito importante. Eu preciso dessa combinação para isso de fato se estabelecer, porque a gente está falando de neuroplasticidade ativa. Então, dá mais trabalho. Certo? E é completamente possível. Então, pode ser importante dar um tempo nos relacionamentos, especialmente os amorosos, que são os mais desafiadores, porque são caminhos onde a gente entra em contato com os nossos relacionamentos com os cuidadores primários, são os maiores gatilhos, eu diria, né? Existem muitos profissionais, Gabor Mate fala disso brilhantemente, como que relacionamentos amorosos são o nosso espelhamento das relações que a gente teve com os nossos cuidadores primários, por isso tanto desafio, mas também por isso uma grande transformação, quando as duas pessoas, caso sejam duas envolvidas, estejam dispostas a se cuidar, se conhecer e fazer esse trabalho como parceria, como relacionamento. E aí, um grande salto em termos de aprendizado, de transformação sobre o que foi aprendido na infância e esse lugar novo na vida adulta. E aí, me conta, como é que foi que esse conteúdo impactou você? Fez algum sentido? Não fez nenhum? Deixa aqui escrito para mim nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Agora eu estou trabalhando a Nação Dopamina, da Ana Lambic. E às quartas-feiras, ao meio-dia, um assunto recorrente de consultório que é escolhido pelos meus seguidores lá no Instagram, no @Thais_Tosati. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o algoritmo entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.